Trump completa 100 dias de governo nos Estados Unidos com a pior popularidade dos últimos 60 anos. Já na Espanha, Pedro Sánchez garante que não descarta nenhuma possibilidade sobre os apagões que assombraram o continente europeu. Enquanto isso, no Canadá, McCartney é eleito como primeiro-ministro, mas já adiantando que não conseguiu maioria parlamentar, o que significa para o país. Zelensky garante que aceita se negociar e que a paz, mas sem ceder nenhum território, nem mesmo a Crimeia, enquanto Putin fala que já tentou várias possibilidades de paz, todas rejeitadas pela Ucrânia. Fala ainda que agora exige que todos os territórios que foram parcialmente invadidos pela Rússia sejam cedidos para a Rússia, e o Trump, desesperado, ameaça abandonar as negociações, enquanto J.D. Vance, que é o vice-presidente, alega que se a Ucrânia não aceitar negociar e ceder territórios, ela vai ser derrotada e colocar o mundo à beira de uma guerra nuclear. Enquanto isso, o chefe do Comando Sul, militar dos Estados Unidos, tem visita marcada em direção à Argentina para montar uma base militar na região de Ushuaia, extremo sul do continente sul-americano, e falar um pouquinho também sobre a declaração dos BRICS, em que o Brasil exige que o grupo tenha uma posição formada, sólida, em relação à entrada do Brasil no Conselho de Segurança Permanente da ONU, mas alguns países, a exemplo do Egito, estão indo contra as premissas brasileiras. O Brasil aparentemente está ficando bravo com essa situação. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a China, que garante que jamais vai se ajoelhar em relação à política tarifária dos Estados Unidos, enquanto os americanos, em mais um passo atrás, anunciam a queda das tarifas em relação a algumas peças automotivas, temendo uma inflação no país. Enquanto isso, temos também o Narendra Modi alegando que dá total liberdade para os seus militares indianos tomarem decisões sobre métodos, alvos e momentos de resposta contra o Paquistão, já que a determinação nacional é apenas esmagar o terror tanã que assombra a Índia. Enquanto isso, temos também Israel negando o cessar-fogo de 5 anos proposto pelo Hamas. Ou seja, aparentemente, não haverá mais paz na região. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui no canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, hoje, terça-feira, dia 29, estamos completando 100 dias de governo Trump. E geralmente essa marca, seja no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer aí democracia, né, liberal ocidental que nós temos, é uma marca muito importante, porque geralmente o primeiro-ministro ou o presidente que completa os seus 100 primeiros dias é momento de bastante inovação, mobilização, que ele tem apoio parlamentar, apoio populacional, é quando o cara geralmente consegue colocar de maneira mais vigorosa, mais contundente as suas propostas. Então, 100 primeiros dias, eles são essenciais para o futuro do seu governo. Nesse momento, o Trump depende muito da pesquisa que a gente está analisando, mas a gente fala de uma aprovação que em algumas pesquisas estão em 38%, outras em 42%, vou colocar na média, vai? Uma aprovação de 40%, que é a aprovação mais baixa dos últimos 60 anos para os primeiros dias, os 100 primeiros dias, né, de governo aí dos Estados Unidos. Pô, era uma popularidade muito baixa. E os principais motivos, segundo as pesquisas americanas, estão relacionados à questão das tarifas que ele vem praticando e ao risco, né, de inflação, de uma possibilidade de crise econômica, recessão. Eu venho trazendo para vocês que ele comprou briga com CEOs das maiores empresas, com os grandes agricultores americanos, que viram ontem, por exemplo, mesmo os chineses, alegando, né, olha, a gente não precisa mais dos Estados Unidos, o Brasil está suprindo a demanda, o Brasil aumentou em 34%
60% as exportações de grãos de soja em direção ao mercado chinês. Então há uma preocupação nos Estados Unidos, questões relacionadas também às demissões em agências governamentais, à extinção de políticas de inclusão e também uma coisa que assombra muito a sociedade americana, que é o desrespeito às determinações judiciais, principalmente quando a gente fala da Suprema Corte americana. Em uma das pesquisas, deu ali que 88% da população considera assim com um temor o risco do Trump descumprir determinações da Suprema Corte dos Estados Unidos, uma ameaça à democracia do país. Como eu trago para vocês, professor, mas até o Trump falou isso, né? Mas vocês têm que entender que é uma política de longo prazo. Os Estados Unidos podem sangrar, entre aspas, no curto prazo, mas se a gente comparar com os chineses, por exemplo, eles conseguem estabelecer políticas de longo prazo, porque eles têm um partido comunista chinês que age de maneira uníssona, um politburo ali, né? Ou seja, uma espécie de elite política do país que comanda as ações, e não é porque teriam resultados momentaneamente ruins, mas se estruturalmente for bom, isso deve ser aprovado pela população americana. Eu acho que é uma esperança muito esperançosa, entre aspas, né, do Trump, porque de fato, se politicamente começar mal, ano que vem nós temos aí the midterm elections, ou seja, eleições de meio de mandato que podem fazer uma renovação da Câmara. Hoje o Trump, ele até falou ontem, né, que ele tá mandando no mundo, que ele manda nos Estados Unidos, porque de fato ele conta com o apoio de todos os setores políticos no país. Mas, se ele perder a Câmara por conta da sua baixa popularidade, pelo risco da volta da inflação, por comprar brigas políticas ou geopolíticas com parceiros e aliados, é óbvio que isso pode impactar também na sua popularidade. Ele até trouxe ontem uma tentativa de proposta ousada que ele promete zerar o imposto de renda sobre a população americana, colocando que essas tarifas vão servir para isso, porque nos últimos anos o imposto foi colocado na população americana que estava sendo sustentado, segundo Trump, para sustentar projetos no exterior, seja por meio da USAID, por meio da OMS, por meio da ONU, e que agora não. As tarifas estrangeiras vão isentar pessoas nos Estados Unidos que ganham até $200 mil mensais, porque são os países de fora que vão sustentar a população americana e não vice-versa. Será, pessoal, que essa queda de popularidade é uma coisa momentânea? Ou será que é estrutural e Trump não conseguirá fazer maioria parlamentar no the midterm elections? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, garantimos também o Pedro Sánchez, que é hoje o premier espanhol, deixando claro que, assim, praticamente todas as linhas de energia, de suprimento e tal, tudo já foi recapitulado, voltou à normalidade, tanto na Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, como também em outros países, mas que as investigações continuam. Eu trouxe para vocês várias possibilidades ontem. Foi um fenômeno atmosférico raro, porque há uma sazonalidade, né? Ou seja, uma grande amplitude térmica no interior da Espanha. E isso fez com que tivesse uma espécie de ionização próxima ali dos fios, dos cabos de eletricidade. Cara, essa é uma justificativa que Portugal está colocando como a justificativa mais fidedigna. A Espanha nega, ou pelo menos não confirma essas informações. Houve a hipótese que é porque a Espanha estaria, e de fato ela está, né, reduzindo a sua energia nuclear nos últimos anos, principalmente depois do acidente de Fukushima, em meados dos anos 2010 no Japão, e hoje a Espanha tem só 2 usinas nucleares. A Espanha fala que não foi um problema estrutural, ou seja, falta de estrutura energética, e sim uma questão conjuntural. E não está descartado a possibilidade de cyberataques ou até atentados terror contra a Espanha. O próprio Pedro Sánchez falou que ele espera que a causa não seja esse tipo de ataque, mas que o governo hoje está olhando para todas as possibilidades. A principal alegação, segundo a Espanha, está numa espécie de desconexão do sistema espanhol em relação ao sistema francês. O que causou esse problema, né, essa falta de energia, por enquanto a gente não sabe, está sob maiores investigações no continente europeu. Enquanto isso, garantimos também uma eleição que eu já tinha adiantado para vocês, que seria muito possivelmente vencida pelo Mark Carney, e de fato foi. O Mark Carney do Partido Liberal, que há questão de 5 meses estava com uma baixíssima popularidade, mas conseguiu se vender nos últimos meses, até nas últimas semanas, como um partido muito mais opositor ao governo Trump, que fala de anexação do Canadá, que vem sendo boicotado até pela população canadense em relação aos produtos, quando tem jogos, por exemplo, né, da NBA, que sejam no Canadá,
o hino americano é vaiado, mesma coisa quando são jogos de rock, ou seja, hoje há um sentimento da população canadense que os Estados Unidos são inimigos. O Trump mesmo ontem, em meio ao processo de votação, ele colocou que seria lindo para o governo canadense ou para a população canadense se eles escolhessem certo uma liderança que poderia cortar os impostos pela metade, fazer com que a indústria canadense ficasse mais competitiva, fazer com que o Canadá fosse a maior potência militar do mundo, totalmente de graça, que seria anexando ao território dos Estados Unidos. E o Partido Liberal conseguiu comprar essa narrativa, né? Conseguiu se demonstrar muito mais contrário ao Trump do que o Partido Conservador. E por isso conseguiu ser eleito. Por incrível que pareça, o Justin Trudeau estava com uma baixíssima popularidade, mas o McCartney, ele não é exatamente um cara tão politicão assim. Uma das principais críticas que pesavam contra o Justin Trudeau era sua pauta muito progressista, sua má condução em relação a questões econômicas, com a volta da inflação da moradia, da alimentação. E o McCartney é um técnico não tão politizado e mesmo assim comandou o Banco Central Canadense em meio à crise de 2008 e também teve uma participação sensível em meio ao processo do Brexit no Reino Unido. Ou seja, alguém que consegue gerir bem a economia e também não tem todos esses vícios políticos do Justin Trudeau. De fato, ele foi reeleito. Sabe quais são algumas das suas principais propostas agora? Fazer políticas de aumento das relações das trocas econômicas com a União Europeia e com os chineses. Ou seja, se o Trump tinha esperança que o Partido Conservador no Canadá vencesse e fosse um grande aliado, hoje a gente tem o McCartney como grande opositor ao governo Trump e prometendo fazer alianças cada vez maiores, talvez com o principal inimigo dos Estados Unidos, que são os chineses. Enquanto isso, tivemos também notícias preocupantes acerca da paz ou da possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia. O Zelensky, em meio a uma videoconferência junto com a Polônia, uma cúpula com a Polônia, deixou bem claro que ele de fato deseja o fim da guerra, mas sem ceder territórios. Ele fala que isso seria uma recompensa para o governo Putin. Além de tudo, fez algumas denúncias a mais. A gente sabe que a Rússia tem hoje, né, na região, Bielorrússia, como um dos seus grandes aliados políticos e geopolíticos. E existe um exercício militar que está planejado para acontecer em setembro, que, de novo, segundo Rússia e Belarus, são apenas exercícios militares de defesa, mas que devem mobilizar centenas de milhares de militares. Quando a gente observa, eu estou colocando aí para vocês, um mapinha da região, poxa, galera, Belarus faz fronteira, né, junto ali com a Rússia, numa região super importante do território ucraniano, na região Nordeste, que é o que a Ucrânia vem alegando há tempos, que é uma região de Sumy, que é a região de Kharkiv, que pode sofrer futuras agressões, futuras invasões. O que o Zelensky vem falando desde sempre, ou pelo menos desde o começo do ano, é que o Putin está enrolando o Trump, porque o Putin, segundo o governo Zelensky, não atingiu ainda todos os seus principais objetivos e falta invasão ao Nordeste ucraniano. Vai lembrar que Belarus, além de também fazer fronteira com a Ucrânia, faz fronteira com outros pontos sensíveis. Poxa, está muito próximo do corredor Suwalki, envolvendo ali o território da Lituânia, o território da Polônia. Existem ali disputas em guerras híbridas. A Polônia alega que a Bielorrússia manda imigrantes indocumentados de maneira proposital para desestabilizar o país. Então, segundo a Ucrânia, né, a Rússia está planejando algum tipo de ação junto com Belarus, que a Ucrânia ainda não sabe o que é, mas que vai acontecer, e que os exercícios militares que estão sendo prometidos para setembro são apenas uma desculpinha dos russos. Vai lembrar que hoje a Rússia e a Bielorrússia dispõem de armamento nuclear. Sim, mísseis Iskanders carregados com ogivas nucleares foram colocados no território de Belarus, segundo a Rússia, claro, como elemento de dissuasão. Só que o Putin também não está nada satisfeito. O Putin, por exemplo, falou que já fez várias propostas que nunca foram respondidas pelo governo Zelensky. Alegou, inclusive, que a paz hoje é o principal objetivo dos russos. Só que, claro, a Rússia prometeu fazer um cessar-fogo de 3 dias, dia 8, dia 9 e dia 10, até em meio às comemorações do Dia da Vitória. Trouxe para vocês no vídeo de ontem e reafirmo, vejo isso muito mais como uma postura do Putin. Tentar falar que, primeiro, né, garantir que no Dia da Vitória, uma celebração talvez a mais importante da Rússia, não hajam ataques da Ucrânia contra os russos. Isso seria importante para a própria figura, para o ponto geopolítico da Rússia. Vai lembrar que o Lula, o Xi Jinping, o Aliyev, uma série de lideranças mundiais estarão no Dia da Vitória.
Outro ponto, caso a Ucrânia desrespeite esse cessar-fogo proposto pela Rússia, tá vendo? A Ucrânia não respeita cessar-fogo, por que a Rússia tem que respeitar? Entende? E aí, dentro dessa premissa, o Zelensky propôs, na verdade, um cessar-fogo de 30 dias, que a Rússia rejeitou, alegando que precisa saber aparar algumas arestas antes de fato aceitar um cessar-fogo definitivo. O próprio Sergei Lavrov, que ontem esteve no Brasil participando da cúpula de chanceleres dos BRICS, ele apresentou uma entrevista para o jornal O Globo, colocando quais são suas condições prévias. E não mudou muita coisa. Poxa, o Zelensky tem que sair do poder, a Ucrânia tem que atingir o papel de neutralidade, uma desmilitarização do território ucraniano e que as regiões de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, além da Crimeia, têm que ficar como territórios russos. E isso difere do que o Trump vem negociando. O que o Trump fala, por exemplo, é que a Crimeia tem que pertencer à Rússia. Até porque ele fala que isso é culpa do Obama e da Ucrânia que não fizeram nada em 2014. Mas os outros territórios, Lugansk, Donetsk, Kherson, tal, a Rússia não conseguiu dominar completamente. Então o que o Trump fala é para paralisar a fronteira como está agora, a guerra como está agora, e partir para negociações. O Putin falou que não aceita. Segundo a Bloomberg, ele repassou para o Steve Witkoff que ele exige que todas as regiões estejam ocupadas e sejam colocadas, né, como se fossem territórios russos. E talvez nem aquela ideia da usina de Zaporizhia, que é a maior usina do continente europeu, sendo uma dupla administração entre Ucrânia, entre Estados Unidos, e que metade da energia seria russa, metade ucraniana, aparentemente isso a Rússia também não aceita. Ou seja, estamos bem distante de algum tipo de processo de paz. E isso vem incomodando o Trump. A Financial Times coloca que os países europeus estão mais do que preocupados, porque já há indícios que o Trump vai abandonar a mediação. Hoje ele falou de novo que é muito difícil negociar com o Zelensky. Tinha falado que o Zelensky aparentemente estava mais calmo, então ele muda também o discurso todos os dias, entende? Ele falou hoje, por exemplo, os países europeus, né, essa preocupação com a abandonação de abandonar a mediação do governo Trump. O J.D. Vance, por exemplo, vice-presidente dos Estados Unidos, ele deixa bem claro que a Ucrânia tem que aceitar negociar, a Ucrânia tem que aceitar ceder territórios, porque senão a Ucrânia vai ser completamente destruída e ainda pode colocar o mundo à beira de uma guerra nuclear. Na minha concepção, o Trump vai tentar até certo ponto, e isso também vem fazendo a sua popularidade ser um pouco abalada, já que ele prometeu que em 24 horas, 48 horas, ele resolveria o conflito. Por enquanto, não conseguiu. Enquanto isso, cara, temos também a cúpula dos BRICS, que aparentemente rolou tudo bem, declaração de multilateralidade, mas tivemos também algumas, falar brigas é exagero, vai? Mas alguns pequenos conflitos, algumas discordâncias de opiniões. Como eu trago para vocês os BRICS, eles passaram por um processo de expansão gigantesco nos últimos anos, tanto com os membros parceiros como também com os membros plenos. Estou falando de Egito, Etiópia, Emirados Árabes, Irã, Arábia Saudita, né, que parcialmente ali ingressou, a Indonésia, a Bolívia que está em processo. E aí, quanto mais países você tem, claro que isso faz com que os BRICS ganhem um peso muito maior. Poxa, a gente tem hoje um grupo muito mais populoso, que controla grandes reservas de petróleo, cada vez mais se expandindo para o continente asiático, seja para regiões, né, do Oriente Médio de maior destaque, seja para a região do norte da África, e isso é muito significativo, isso é muito simbólico, já que os BRICS estão se vendendo como uma alternativa aos países desenvolvidos. Mas quanto mais membros, mais peso, mas também mais difícil achar uma coesão do bloco. Como eu trouxe, o Brasil, por exemplo, liderava discussões acerca do papel feminino na vida política. Vai falar isso com o Irã? Vai falar isso com algumas nações, por exemplo, que não tem, galera, participação feminina na vida na Arábia Saudita? Entende? Não faz muito sentido esse tipo de discurso hoje dentro dos BRICS. Outro ponto, o Brasil, que esse ano está na liderança, colocou de novo que uma das suas principais propostas é a reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU, e o Brasil sendo o principal representante, ou o Brasil como membro do G4 ONU, Brasil, Índia, Alemanha e Japão, sendo os membros que poderiam fazer uma reforma do Conselho e até tirar o poder de veto e ingressar esses membros e talvez alguns outros, como a África do Sul, enfim, né? Outros países importantes. O Brasil quer que os BRICS comprem essa briga. O Egito falou com o general Al-Sisi que não vai comprar.
Ele fala que os BRICS não são espaço devido para fazer isso. Os BRICS deveriam discutir questões econômicas, não questões geopolíticas. Além de tudo, discorda, por exemplo, poxa, por que a Índia e a África do Sul, por exemplo, vão ingressar no Conselho de Segurança? Por que o Egito não posso? Ou por que outros países não merecem também, outros países aqui do continente africano? O Lula, ele até mandou uma carta para o general Sissi falando, por favor, precisamos de alguma coesão. Inclusive, o próprio ministro, né, o Mauro Vieira, ele colocou que era uma das premissas, quando os países foram ingressar nos BRICS, que eles deveriam apoiar a causa brasileira que quer pleitear uma vaga no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Aparentemente, mesmo com carta, com declarações, pedidos, General Al-Sisi não está disposto não a apoiar a causa brasileira e isso deve causar um tipo de racha ou tumulto na resolução, na declaração final da cúpula dos BRICS. Quanto mais país, mais membro, mas também mais discordâncias. Enquanto isso, tivemos também a China fazendo um vídeo a partir do seu Ministério das Relações Exteriores, um vídeo bem forte, bem enfático. Está dentro do contexto que o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, declarou que cabe a China vir negociar. Ele falou, poxa, hoje quando a gente pega o comércio entre Estados Unidos e China, a China vende para a gente quase 5 vezes mais do que a gente vende para os chineses. É a gente que tem que negociar com os chineses ou a China que tem que vir atrás da gente? Já a China fala que quem começou com essas políticas tarifárias antes de partir para um processo de negociação foi os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos que devem baixar suas tarifas antes de começar, né, a exigir dos chineses algum tipo de negociação. E dentro desse contexto, poxa, o Ministério das Relações Exteriores soltou um vídeo enfático, colocando assim, nunca nos ajoelharemos. Os Estados Unidos provocaram uma tempestade tarifária global e hoje querem jogar o jogo da pausa de 90 dias, visando forçar os países a limitar suas relações econômicas com a China. Concessões nunca trazem misericórdia e ajoelhar não gera mais, só gera mais intimidação. Ou seja, mandou um recado claro para os Estados Unidos. Não negociaremos enquanto vocês não vierem buscar a gente. Só que isso já está impactando os dois lados. A China, por exemplo, hoje, segundo a Reuters, já anunciou uma pausa, ou pelo menos uma redução das tarifas do etano. Galera, precisa ali de fonte energética. A mesma coisa, os Estados Unidos anunciaram pausas em relação, segundo Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio americano, em relação a peças automotivas, alegando que, beleza, para importar automóveis, a gente vai continuar taxando, mas alguns automóveis que são produzidos nos Estados Unidos, eles dependem de peças estrangeiras. Então, essas peças não serão mais sobretaxadas. Segundo, né? A ideia do Howard Lutnick é aliviar taxas impostas a peças estrangeiras utilizadas em carros que são produzidos nos Estados Unidos, a fim de abaixar o preço das produções americanas. E aí, pessoal, quem que está vencendo essa guerra, né? Como eu falo, uma guerra comercial dessa proporção, ninguém é vencedor. Mas é fato que para o Trump, em relação à popularidade, em relação a impactos políticos, claro que isso está muito maior. Se comercialmente os dois países brigam, militarmente falando, nem se fale. A gente tem uma viagem que já está marcada entre o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, Alvin Rosley, em direção ao sul da Argentina, ao território de Ushuaia. A ideia é fazer uma base conjunta entre Estados Unidos e Argentina. A própria Laura Richardson já tinha visitado ano passado também o governo Javier Milei e tinha prometido essa base conjunta no território próximo da Antártida. Vale lembrar que essa região é extremamente estratégica, porque estamos falando de mais um nó geográfico, é uma região de conexão entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, e a Antártida, por mais que hoje seja responsabilizada, né, seja ali negociada por meio de um tratado de 1959, o Tratado da Antártida, que não permite exploração econômica somente a Antártida para fins de pesquisas científicas, é fato que a gente está falando de uma região que tem vários potenciais, inclusive o potencial de água. Sim, galera, a gente tem a maior reserva de água doce do nosso planeta, entende? Então, no futuro, pode ser uma região bastante estratégica. Além disso, os argentinos, eles temem algumas movimentações militares. Por exemplo, as Ilhas Malvinas ou as Ilhas Falkland, segundo os britânicos, vêm tendo constantes exercícios militares. Para quem não sabe, Argentina e Chile não são países tão bonzinhos assim um com o outro. Eles disputam zonas de influência na região oceânica, em relação à sua zona econômica exclusiva. Recentemente, os britânicos fizeram parcerias militares com os militares chilenos
para desenvolvimento da sua indústria naval, o que os argentinos veem como uma ameaça à sua soberania, à exploração do seu litoral. Então, a instalação de uma base militar no território da Argentina, claro que isso é muito mal visto pelos países latino-americanos, que veem isso como uma espécie de imperialismo americano, imperialismo até mesmo militar. Mas para os argentinos é visto como uma espécie de salvaguarda e garantia que a sua soberania vai ser mantida, segundo eles, claro, né? Em um eventual conflito, disputa de terras com os chilenos e com os britânicos. Enquanto isso, galera, tivemos também notícias importantes de Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. A gente sabe que Índia e Paquistão hoje estão praticamente numa guerra. Ontem, o ministro da Defesa alegou que a questão da incursão indiana no território do Paquistão é questão de tempo, que está prestes a realizar uma invasão, e as notícias indicam que uma guerra pode começar dentro de 3 ou 4 dias. Já trouxe para vocês nos vídeos passados, então vou fazer um breve resuminho. A disputa hoje envolve a região da Caxemira, que inclusive um vídeo recente mostrou uma pessoa descendo de tirolesa, não sei se vocês chegaram a ver, né? Procurem aí, não vou colocar aqui porque a nossa plataforma não gosta muito desse tipo de vídeo, mas de um atentado rolando enquanto o cara desceu com a tirolesa ali, né? Em meio a uma área aberta, tudo tal. Esse atentado aconteceu na Caxemira indiana. A Índia alega que, na verdade, isso foi ou orquestrado ou pelo menos apoiado pelo Paquistão e rompeu alguns acordos, como o acordo de água que fornecia água do rio Indo em direção ao Paquistão, que considerou isso como uma atitude de guerra. Em retaliação, rompeu relações comerciais, relações diplomáticas e expulsou indianos do seu território. O Narendra Modi, como retaliação, convocou uma reunião com seus principais ministros e deixou bem claro: nós damos total liberdade para que os militares tomem decisões sobre métodos, alvos e momentos de resposta contra o Paquistão. A ideia é a determinação nacional para esmagar o terrorismo e qualquer uma das suas ações. Nós vamos perseguir os terror Tananã e os seus patrocinadores. Claro, quando ele fala patrocinadores, penso eu, né, que ele está se referindo ao Paquistão. Lembrando que é um conflito perigoso porque não envolve somente Paquistão e Índia, mas também a China, que controla parte da Caxemira, e tanto Índia como Paquistão dispõem de armas nucleares. Não assinaram o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então o conflito entre Índia e Paquistão pode escalar para uma coisa muito pior. E para finalizar, pessoal, tivemos também uma proposta do Hamas, que utilizou o Egito e o território do Catar, como sempre são utilizados para passar as informações para Israel, e fez uma proposta interessante para o Estado israelense. Vocês não querem os reféns de volta? A gente liberta todos, desde que vocês cumpram a promessa de soltar prisioneiros palestinos, suspender o cerco e tirar as tropas em relação à faixa de Gaza, não exigirem mais o desarmamento do Hamas e permitir a construção de um comitê local, não só com membros do Hamas, mas também outros palestinos, para a formação de um novo governo na faixa de Gaza. Ou seja, o Hamas, não completamente, mas abandonaria o governo da faixa de Gaza e Israel tiraria suas tropas durante 5 anos. Um cessar-fogo provisório, que, se desse certo, claro, ficaria como definitivo. Sabe qual foi a resposta de Israel? Não aceitamos. Acho que isso deixa bem claro, até o próprio Benjamin Netanyahu já colocou, o Smotrich, né, como ministro das Finanças, que os reféns não são mais a prioridade de Israel. A prioridade de Israel hoje é conseguir a eliminação do Hamas e até mesmo o deslocamento da população palestina que vive no território de Gaza. Não são palavras minhas, são palavras do ministro das Finanças de Israel, que é o Smotrich. Então Israel nega esse cessar-fogo e muito possivelmente só aceitará algum tipo de acordo na faixa de Gaza com o deslocamento da população palestina e a completa eliminação do Hamas. Não só a saída do governo, mas a sua desmilitarização e até a sua destruição. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.